que também participa do GPS-CNN com Caio Junqueira. Jussara Lopes também participou dessa edição. Queria te ouvir um pouco a sua avaliação, Ju. Por que o Legislativo é o poder no qual há tanta desconfiança da parte dos brasileiros e muito evidente também o quanto o Supremo Tribunal Federal entrou na pauta política, principalmente depois do governo Jair Bolsonaro, e tendo esta clivagem praticamente igual, metade confia, metade não confia? É isso. Na verdade, o que a gente vê aqui é que os três poderes vivem uma crise, né, de imagem, né, e tentam reverter. O Judiciário, inclusive, já trata desse tema há bastante tempo, como reverter, principalmente porque na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro houve um embate muito claro entre o Executivo e o Judiciário, que não está acontecendo na gestão do presidente Lula, muito pelo contrário, mas isso acabou interferindo na visão que os brasileiros têm do Supremo Tribunal Federal. Por outras questões também envolvendo decisões, julgamentos, a questão da Lava Jato, né? Então, é uma imagem que vem ali sendo desenhada de forma negativa pelos brasileiros há algum tempo. Mas, com certeza, impressiona essa resposta negativa dos brasileiros em relação ao Legislativo. Andrei Roman e outros especialistas que olham essa pesquisa, eles apontam um caminho que é muito interessante para a gente entender o porquê dessa rejeição pelo Congresso Nacional. Porque na visão dos brasileiros, hoje em dia, pelo menos esse é o cenário atual, há um entendimento de que os parlamentares, eles trabalham muito mais para si, para as pautas que beneficiem os próprios deputados e os senadores, do que a população. Então, a população que não se vê representada nas discussões que estão sendo elaboradas pelos próprios parlamentares, nos projetos que eles apresentam. E aí, nesse momento em que a população vê isso, que os parlamentares estão trabalhando por si, e aí tem uma discussão forte nesse momento que é, por exemplo, a das emendas parlamentares, esses repasses que estavam sendo feitos sem transparência, aí tem uma imagem negativa da população sobre o trabalho do Congresso Nacional. Tem 3 pautas específicas que também têm uma grande rejeição por quem participou dessa entrevista, que é as mudanças na lei da ficha limpa, e a gente está vendo essa discussão sendo feita nesse momento, flexibilização para essa lei que pune, né, pessoas e os políticos, né, envolvidos em esquemas de corrupção, a PEC do semipresidencialismo, que dá mais poder para o Congresso, para o Legislativo do que para o Executivo, faz uma separação desses poderes, empodera mais os parlamentares, e também tem uma outra que é a questão do controle das emendas parlamentares. Muita gente, mais de 60%, 97%, se colocam contrários a essas pautas. Então, a gente tem um legislativo que está caminhando para conseguir destravar essas pautas e uma população que elegeu esses parlamentares dizendo, olha, isso não me interessa nesse momento. E mostra um pouco, Yuri, uma desconexão, né, do debate que é feito no Congresso Nacional sobre o que realmente está afetando a população. A gente acabou de falar sobre a classe média. Quais são os problemas da classe média no Brasil, dos mais pobres também? Ter dinheiro no bolso para fazer compra no supermercado, a questão da violência, né? Entender se vai poder sair na rua com o celular na mão e voltar com ele para casa. Então, tem ali uma desconexão em relação ao que os parlamentares estão pensando para si, para os seus partidos e o que a população está pensando. Mostra muito como esse cenário precisa ser revertido por uma nova mesa diretora, né? Na Câmara e no Senado, temos novos presidentes e como eles também vão tocar esses embates, né? Se o Congresso vai querer novamente começar um embate com o Judiciário, se faz sentido fazer isso nesse momento, e tem parlamentar e liderança política dizendo que não, que a gente saiu desse momento e que algumas medidas podem ser até aprovadas que afetem o trabalho no Judiciário, mas que agora é momento de olhar para o eleitor, porque a eleição está aí, 2026. A gente acabou de sair de uma municipal, mas tem uma já sendo desenhada para 2026. Sem dúvida, todo mundo de olho já em 2026, né? Não só nós jornalistas, mas em especial os próprios políticos. E aí superpassa um assunto que tem, acho que, muito a ver com essa percepção de desconfiança maior em torno do Congresso Nacional, Ju, que é a questão das emendas parlamentares. O quanto elas se tornaram, sim, um instrumento bastante importante para o dia a dia político desses congressistas, para a indicação de recursos para suas bases, mas que não necessariamente atendem
às demandas da sociedade como um todo. E aí, no meio desse caminho, fica o executivo que não consegue nem solucionar esses conflitos institucionais entre Congresso e Supremo por causa das emendas, a reorganização da base política do presidente no Congresso Nacional, porque tem uma agenda bastante difícil num momento de baixa aprovação do governo, e o quanto que isso pode ou não refletir os anseios da sociedade, como a gente viu nessa pesquisa Quest. E, pelo jeito, ainda não há uma clareza de que esses próximos 2 anos, segunda metade do mandato presidencial e da legislatura atual, vão corresponder, né, o quanto, né, como a gente estava falando antes, você apontou, o quanto a oposição vai fazer da segurança pública a sua pauta principal, mas não necessariamente como solução, e sim como desgaste para um governo já bastante desgastado no atual momento, né? É isso, e esse repasse, né, a emenda parlamentar é usada e é muito importante para os parlamentares para fazerem, como você disse muito bem, um aceno às suas bases, né? Dali que sai o dinheiro para, por exemplo, reformar um hospital, construir uma ponte que está destruída, asfaltar uma rua que está precisando ali nas cidades do interior ou mesmo nas capitais. Mas é muito interessante ver o retorno da população, né? A população entendendo que uma falta de transparência, isso está sendo colocado pelo judiciário, faz com que esse dinheiro, por exemplo, não seja utilizado dessa forma. Então, a luta dos parlamentares para ter mais dinheiro em caixa, para fazer uma aceno à população, não está chegando para a população como de fato deveria. Então, tem aí um questionamento também sobre essa imagem do legislativo, como é que eles podem reverter isso, talvez dando mais transparência a esse dinheiro. Tem ali uma parcela que é contrária a atender todas as exigências que estão sendo colocadas pelo ministro Flávio Dino, ele fazendo esse esforço e dizendo que não vai recuar, suspendendo esse recurso, travando alguns repasses para que essa transparência seja feita e a digital dos parlamentares esteja ali de maneira muito clara nesses repasses. Então tem um questionamento sobre como a população está entendendo nesse momento esse movimento dos parlamentares. Aparentemente, pelo menos, eles se colocando contrário ao semipresidencialismo. Há mudanças aí no controle são contrários ao poder manter o poder manter o controle das emendas parlamentares. Tem gente atenta, né, no Brasil, os brasileiros de forma geral estão atentos a esse movimento dos parlamentares, e reverter essa crise de imagem é muito importante, né? O judiciário se atentou para isso há algum tempo, fez um movimento diferente nas campanhas, por exemplo, das eleições, né? Porque estava sofrendo ali uma série de notícias falsas, né? De disseminação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral, fez um movimento de tentar mudar a imagem do Tribunal Superior Eleitoral, do judiciário em si também. E agora cabe ao Congresso Nacional olhar para si, em meio a essa polêmica das emendas, para tentar entender como a população está avaliando. E agora é de maneira negativa o repasse de tanto dinheiro do orçamento, dinheiro público, sem transparência. É isso. Obrigado mais uma vez, Ju. Já volto a te chamar aqui.